Paz, queridos. Bem, podem acender as luzes. Muito bom estarmos de volta. Passei aí uma semana em família, foi realmente um momento muito importante. É bom estar novamente com os irmãos, convidando os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 10. Nós estamos acompanhando a jornada de Davi. 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 10, nós vamos ver o seguinte: No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul, e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou-a contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Então nós estamos retomando a jornada de Davi, aquele menino que foi ungido para ser rei, e nós estamos, e a ideia é entender que quando Deus tem algo para as nossas vidas, não necessariamente as coisas acontecem imediatamente. O que nós vemos na palavra do Senhor, principalmente analisando a vida de Davi, é que Deus trabalha nas nossas vidas, nos preparando para aquilo que Ele de fato tem para nós. E é curioso porque a história de Davi desafia e confronta algumas das ideias que nós muitas vezes temos, de que quando estamos ao lado do Senhor, de que quando estamos fazendo a coisa certa, as coisas acontecem da maneira como nós gostaríamos. E a vida de Davi é um grande convite a entendermos que muitas vezes as coisas acontecem de maneira contrária. O fato de estarmos fazendo o certo não necessariamente nos traz resultados imediatos. O que está acontecendo aqui, a partir do capítulo 18, é que nós vamos ver que Deus vai começar a tratar de uma maneira mais profunda aquele que Ele escolheu para ser o rei de Israel. E Deus vai tratar a vida de Davi tirando algumas coisas que lhe são muito importantes. Na verdade, eu vou usar uma expressão, né, que aqueles que precisam do auxílio vão entender bem, que é como se Deus tirasse muletas que Davi estivesse ou precisasse usar. Quem aqui usa ou já precisou de auxílio para caminhar, vai entender o que eu estou falando. A questão da muleta, né? Eu agora estive aí já estava marcado há um certo tempo, né? E Deus, na sua soberania, permitiu, inclusive, que eu estivesse esses dias, que finalizam agora, né? Amanhã minha irmã está indo embora, então esse mês de maio foi um mês muito intenso. Minha mãe veio no começo do mês, foi visitar minha avó, meu irmão e minha cunhada também estiveram aqui, e nós passamos uma semana juntos. E justamente no último dia, eu fui presenteado com aquela dor gostosa da hérnia de disco, né? Aqueles probleminhas que dão aí trabalho para pessoas como Arnold, né? Fisioterapeutas, médicos. Então, aquela sensação terrível de não conseguir coordenar o próprio corpo, aquela dificuldade de andar, aquele andar bonito que só quem está com a costa, né? Só quem está ali com a lombar travada tem, né? Aquela capacidade de ser igual ao Robocop, assim, todo duro, virando, né? E você não ter a força necessária para fazer o movimento que você deseja. As muletas servem para dar apoio, suporte. A partir deste capítulo, onde as coisas entre Saul e Davi vão ficando cada vez mais complicadas, nós vamos observando que Deus vai literalmente
retirando de Davi suportes que ele foi conquistando. O texto fala de um dos momentos emblemáticos, porque Davi estava agora na corte de Saul. Davi era um jovem agora que saiu literalmente do campo para o estrelato. Ele é uma pessoa bem-sucedida, ele é um soldado famoso, ele é alguém que está na corte do rei, ele é alguém que desfruta agora de coisas que ele nunca havia desfrutado, porque a sua família, de certa maneira, era humilde, e por estar na corte do rei, ele utiliza alguns dos seus dons. E Davi, como nós sabemos, inclusive lemos e falamos aqui de Salmos, Davi tinha uma veia poética. Davi era poeta, Davi era músico, Davi tinha afinidades com a questão artística, e Deus permitia que Saul ficasse ali meio perturbado, e é algo que só com a música tocada por Davi era eliminado. E aqui nós vemos que Saul, mesmo passando por isso, tentou matar Davi algumas vezes, e Davi escapou. E o texto deixa bem claro: mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou-a contra Davi, com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Então, Deus vai retirar algumas coisas de Davi para preparar o seu coração. E a primeira coisa que Davi vai perder nesta nova fase, em que ele está sendo preparado para se tornar o rei de Israel, é que Davi vai perder a sua boa posição social. Ele perde a muleta de uma boa posição. O que é uma boa posição? É quando nós conseguimos ter uma certa estabilidade. Algumas pessoas passam a vida inteira correndo atrás exatamente disso. Se preparando, buscando, trabalhando, porque o que eles mais querem é uma possibilidade de viverem de uma maneira mais tranquila e segura. É um bom emprego. É um bom concurso. É uma maneira de sentir-se estabilizado. Eu já falei muito aqui sobre isso, né? E vira e mexe, eu comento a respeito sobre essas questões, esse fascínio, esse desejo que nós temos de manter o controle e entender que vamos manter o controle através de algo que conseguimos conquistar, uma boa profissão. E não é pecado correr atrás disso. Às vezes algumas pessoas exageram. É aquelas pessoas que vivem eternamente atrás do concurso perfeito. Não importa qual é o concurso, sempre vai vir um pagando mais. E as pessoas estão o tempo todo correndo atrás da estabilidade. Mas a grande verdade é que essa estabilidade nunca vem. Porque como seres humanos, nós estamos sempre pensando lá na frente, não importa o que temos agora. Você nunca vai encontrar uma pessoa que de fato diga que está tranquila, que não quer mais. Faz parte da essência humana. Nós sempre estamos buscando alguma coisa. E o fato é que Davi acaba tendo uma mudança muito radical. E diferente do que vemos, e nós somos acostumados a ver relatos, né, de jovens através do esporte, seja no futebol ou em qualquer outro esporte, que de repente eles explodem e têm ali uma vida completamente absurda, ganhando valores ali inimagináveis, e como muitas vezes esses jovens são descabeçados e fazem enormes besteiras, porque não estão preparados. Davi não sobe ou não conquista essa posição simplesmente por sorte. Até este momento, Davi não fez absolutamente nada errado. Davi é um jovem temente a Deus. Davi é uma pessoa que confia em Deus. Davi tem um relacionamento íntimo com Deus. E talvez poderíamos até pensar que Deus o estava abençoando. Davi está subindo na vida como fruto do seu compromisso e da fidelidade de Deus em sua vida. Olha que coisa bonita. Está aí. É o que nós gostaríamos de ver. Um jovem que busca Deus e que, como recompensa, tem uma vida estabilizada. Davi agora faz parte da corte.
Davi agora faz parte das pessoas que estão no rei. Davi casou com uma filha do rei. A gente para e pensa, Davi está resolvido. Olha como Deus é bom. O menino foi fiel e agora ele está com a vida ganha. Não. A partir deste capítulo, nós vamos ver Davi entrando numa fase que nenhum de nós gostaríamos. Davi, de uma hora para outra, precisa fugir do rei. Lembrando, e na última vez que eu preguei aqui, comentei no momento exato em que o ciúme entra no coração de Saul. Eles estão voltando de uma grande vitória, as mulheres estão cantando, o povo está feliz, mas Saul vai lá e Saul ouve aquela frasezinha, e o inimigo é astuto. Nós temos um inimigo astuto. A Bíblia fala que o nosso adversário está ao nosso redor como quem? Como um leão, buscando a quem possa tragar. Precisa só de uma deixa, precisa só de uma vírgula e o estrago é grande. Saul é um homem que conhece Deus. Saul é um homem que já foi bem-sucedido. Saul é um homem que sabe identificar quem está sendo abençoado por Deus. Saul é um homem que está distante de Deus. E quando ele olha para Davi, quando ele escuta aquelas mulheres cantando que ele matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, o ciúme se apodera do coração de Saul. E Saul passa a enxergar Davi como aquele que vai tirar o seu lugar. E é curioso isso, porque lá no fundo ele acertou. Ele entende que Davi é quem vai substituí-lo. Mas justamente por estar distante de Deus, ele não sabe como as coisas devem acontecer. Quanto mais distante de Deus estamos, menos nós entendemos o que acontece. Precisamos tomar muito cuidado para não tomarmos decisões quando estamos distantes de Deus. Quando o nosso relacionamento íntimo não é realmente o ideal. Porque falar e dizer frases como Deus é quem me disse é muito fácil. Porque às vezes nós gostamos de maquiar a nossa própria consciência e é fácil dizer que é Deus que está mandando determinadas coisas. Saul não entende o que está acontecendo da parte de Deus, mas o coração dele está machucado, e aí ele começa então a entender, preciso matar Davi. E aí Davi perde todo o prestígio, porque de um menino de ouro, ele agora é um fugitivo. Quem já passou por mudanças severas na vida, talvez entenda melhor isso. Quando você tem uma condição, quando você não consegue manter, quando as coisas mudam bruscamente, quando você passa e atravessa uma fase de instabilidade, e esse é o problema, quando nós baseamos tudo numa única função, nós temos exatamente a dificuldade de não sabermos lidar com as coisas. Quando você está totalmente confiado na muleta da posição social, quando isso muda, você não sabe agir. É igual a situação daqueles que estão ali, têm uma boa vida, mas se no mês que vem não tiverem o salário, eles acabaram. Porque está tudo baseado em algo muito frágil. Quem viveu ou vive aqui com o drama da instabilidade, dos desempregos, sabe do que eu estou falando. Uma realidade muito comum há um tempo atrás. Eu lembro muito bem, ali na adolescência, a fase do desemprego. Meu pai teve fases grandes ali de instabilidade. Meu pai era metalúrgico, no auge da fase dos metalúrgicos do ABC. E o meu pai chamava José Inácio da Silva. Não tinha o outro nome, mas muitas eram as brincadeiras a esse respeito, até porque ele trabalhava no ABC também. Então você imagina aí o que não ouvia. E na época em que ser metalúrgico era assim algo incrível. Mas com o passar do tempo, isso agora, coisas que a gente fala sobre tecnologia, eu acompanhei
essa questão de como a tecnologia foi modificando a forma de emprego. E o fato é que na metade dos anos 90, alguns nomes pareciam amaldiçoar. Meu pai detestava ouvir algumas expressões quando falava de engenheiro mecatrônico, quando falava dos cursos que o Senai estava fazendo, porque eram cursos que iam mudando a própria rotina de trabalho dele, e assim várias especialidades foram desaparecendo com a chegada da tecnologia. E aí começava a surgir o fantasma do desemprego. Muito cedo eu aprendi uma expressão que quando meu pai falava eu sabia que era ruim. Quando meu pai chegava e tentava ser discreto para minha mãe, mas ele usava a expressão, vai ter facão. Era esse o nome que era utilizado. Eu não sei se a Soraya lembra. Mas quando eu ouvi essa expressão, vai ter facão na firma, era corte de funcionários. Os funcionários seriam demitidos. Era algo realmente complexo, e ali meu pai muitas vezes perdeu o emprego, e era aquele desespero, aquela tensão. A gente, criança, não entendia direito as implicações. Mas, graças a Deus, o Senhor sempre deu sustento. Mas estar vivenciando incertezas é algo que machuca. E Davi agora não é mais um jovem famoso, Davi é um fugitivo. Então Deus tira a muleta da boa posição. Depois Deus vai tirar algo no capítulo 19. Avance aí um pouquinho. Versículos 11 e 12, nós vamos ver qual é a segunda muleta que Deus tira de Davi. 1 Samuel 19, a partir do versículo 11, diz assim: Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo, quando ele saísse na manhã seguinte. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite, pela manhã estará morto. Então ela o ajudou a descer por uma janela, e ele correu e escapou. Davi agora se torna um fugitivo sem esposa. Davi perde agora a certeza e a firmeza da sua própria família. Vamos observando quantas coisas o rei Davi começa a perder depois que ele matou Golias. Eu quero fazer esses contrastes. Até esse momento, Davi não cometeu nenhum pecado. Até esse momento, Davi não fez nada de errado. E o que é que ele ganhou em troca? O ódio de Saul. Ele agora é um fugitivo. Ele agora precisou abandonar a sua própria esposa. No próprio capítulo 19, a partir do versículo 18, nós vamos ter a seguinte declaração: assim, Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel e contou-lhe tudo o que Saul havia feito. Então Davi foi morar com Samuel em Naiote. Então, finalmente, Davi faz algo que acharíamos absolutamente normal. Ele correu atrás do profeta que o colocou nessa situação. Samuel. Samuel não tinha mais contato com Saul. A gente já viu isso. Samuel era apegado a Saul. Samuel tinha amor por Saul, mas Deus chegou para Samuel e disse: acabou. Não dá mais. E aí nós temos uma separação. E entra Davi na história. Quando ele precisa fugir da sua casa, ele vai atrás do profeta. E eles passam algum tempo juntos, mas na sequência do capítulo, nós não vamos ler agora, a gente descobre que Saul manda um exército atrás deles. E Davi novamente precisa fugir e nunca mais ele vai ver Samuel. Davi, que já perdeu a sua posição social, que perde a esposa, agora perde a figura do profeta. Perde a figura do mentor. Aquele que seria o homem dos conselhos, que iria dizer o que ele deveria fazer. Ele não tem mais, ele precisa fugir. Nós estamos vendo Deus tirar do lado de Davi todas as coisas em que ele poderia se apegar ou se apoiar. Eu imagino a tristeza de Davi ao ter que abandonar Samuel. E aí a gente precisa lembrar, Samuel já é idoso.
Samuel não é mais um jovem. Samuel já está naquela fase que cada despedida pode ser a última. E ele precisa então fugir, e ele vai se esconder. E aí nós chegamos ao capítulo 20, avance mais uma página aí, versículo 3, porque agora nós vamos ver Davi tendo que se despedir ou de uma outra pessoa. 1 Samuel 20, versículo 3 diz o seguinte: Então Davi fez um juramento diante de Jonatas, seu pai sabe muito bem da nossa amizade, e disse a si mesmo: Não contarei a Jonatas, ele ficaria magoado. Mas tão certo como vive o Senhor, e como você mesmo vive, eu estou apenas a um passo da morte. Davi, depois de fugir, chega em um lugar e encontra seu grande amigo, Jonatas, filho de Saul. Esse texto, ele retrata um pouco do sentimento que Davi está vivendo. Vamos imaginar agora a cabeça de Davi. De uma hora para outra, sua vida desmorona completamente. Davi chega a Jonatas e fala uma expressão muito pesada. Ele diz: Mas tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, eu estou a apenas um passo da morte. É provável que Davi estivesse no meio de um processo ou entrando em um processo depressivo. Lidar com perdas é algo extremamente pesado e difícil. Davi vai enfrentando uma bomba após a outra, e ele agora está diante de tudo o que sobrou. Seu grande amigo. A Bíblia nos alerta e nos fala sobre a importância de bons relacionamentos, sobre amizades que realmente nos mantêm de pé, e como isso é precioso e importante para nós. Davi recorre a Jonatas, ou melhor, é Jonatas que vai atrás de Davi, porque Davi está escondido. E obviamente, como tudo o que está acontecendo na vida de Davi, Saul descobre. Saul vai atrás. Saul tenta matar seu próprio filho. Olha o tamanho da loucura desse homem. Tudo por causa do ciúme que brotou no coração de Saul. Aí a gente olha e começa a ver essa história. E de novo eu quero destacar: Davi não fez nada errado. Davi em todo tempo está buscando fazer a vontade de Deus. E Davi passa por tantas situações difíceis. Não parece ser uma história muito inspiradora. Quando nós nos damos ou estamos diante de situações de dúvida, de perda, de tristeza, o nosso coração fica de que maneira? Como se torna a nossa relação com Deus? É aí que as coisas começam a mudar no sentido de entendermos que Deus de fato está gerando algo no coração de Davi. O homem que escreve salmos incríveis não escreve porque nunca teve problemas. Na verdade, os salmos mais lindos de Davi são frutos de experiências como essas. Davi vai precisar abandonar o grande amigo. Davi vai precisar fugir novamente. E Davi tem algumas despedidas muito profundas, porque nunca mais ele vai encontrar essas pessoas novamente. Depois que Davi foge do encontro com Samuel, ele não vê mais Samuel. Jonatas também vai morrer em uma batalha depois. Alguns desses encontros são realmente o último. E o coração de Davi vai sendo despedaçado. E a gente fica: por que é que Deus permite um negócio desse? A nossa ideia não, é o contrário, eu estou fiel, nós estamos fazendo tudo certo. Por quê?
Deus sempre tem algo a tratar nos nossos corações. E enquanto não perdemos ou não entendemos que o verdadeiro apoio deve ser único e exclusivamente o Senhor, as coisas não caminham. Davi perdeu a posição social, Davi perdeu a esposa, Davi perdeu o conselheiro, Davi perdeu o amigo, e Davi ainda perde outra muleta. 1 Samuel 21, a partir do versículo 10. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Você prestou atenção no que você acabou de ler? Esse não é um retrato muito conhecido de Davi. Você percebeu o que foi que Davi fez aqui? Tem uma expressão bem conhecida que a gente usa às vezes. Fulano te fez de doido. Te faz. Davi literalmente está se fazendo de louco para não perder a vida. Davi perde aqui simplesmente o seu amor próprio. Davi perdeu o senso de dignidade. Olha que coisa surreal, a que ponto Davi desceu. Você que está aí passando por uma dificuldade, achando que perdeu muita coisa, você já chegou no ponto de Davi? Já chegou no ponto de fingir de doido? Alguns talvez tenham, hein? Tem gente que às vezes se finge de doido. Isso aí é um problema. Eu às vezes brincava não, porque isso aconteceu mesmo. Teve umas fases aí na minha vida, de vez em quando eu aparecia com a cabeça raspada. Dava aquele momento de doido, ela raspava, era a minha maneira ali de extravasar. Então, tem umas fotos aí que eu estou com a cabeça raspada porque a coisa estava feia. Né? Recentemente eu cogitei, vou raspar ou não vou? Raspo ou não raspo? Mas aí tem uma hora que a gente não tem mais domínio, tem esposa, tem filha, né? O negócio fica difícil. Se raspar, não entra em casa, tá bom, pegou pesado. Né? Não raspei a cabeça. Mas tem fases aí da vida que a gente fica ali meio perdido. Davi se fingiu de louco. Essa não é uma história que a gente conta na classinha. Você não vai ver criança por aí cantando música do Davi que se fingiu de doido. Eu, pelo menos, não conheço. As músicas são outras. É o Davi que venceu Golias. É o rei de Israel. Mas Davi abandonou o seu orgulho. Porque ele ficou com medo. Olha só, olha o nível de pressão que Davi viveu a ponto de ir se refugiar na terra dos filisteus. Como é que Davi alcança a projeção? Ganhando de Golias, que era o grande herói filisteu. Saul persegue, isso é tão profundo na vida de Davi, que Davi vai fugir exatamente para a terra dos seus inimigos, talvez usando aquela lógica, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E, aliás, Davi vai ter umas passagens muito profundas e pesadas nessa fase em que ele está vivendo com os filisteus. Mas o fato é que talvez aqui Davi tenha visto e chegado ao mais profundo do que ele poderia chegar. E a gente precisa entender por que é que Deus não só permitiu, como retratou tudo isso. A grande questão é que precisamos entender que tudo aquilo que nós usamos de suporte para ficarmos em pé, que não seja o Senhor, nos traz problemas.
O que Davi está aprendendo às duras penas aqui é que as muletas, infelizmente, têm o poder de se tornarem substitutas do Senhor. Nós temos alguns versículos que às vezes não são interpretados em toda a sua profundidade. Por exemplo, nós temos um texto que diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Isso é muito usado a respeito da idolatria. Mas o fato é que Deus não divide a glória. Aquilo que nos sustenta literalmente precisa ser o Senhor. Se não for o Senhor, talvez nós estejamos nos apegando em alguma muleta que para nosso bem precisa ser retirada. Deus está tratando o coração do futuro rei, porque Saul deu errado. Saul não deu errado por culpa de Deus. Saul é um desejo do povo. E Deus muitas vezes nos ensina concedendo desejos nossos. Eu já passei por muitas situações e já falei em outras que existem momentos em que nós precisamos experimentar o que queremos, porque se não experimentarmos, não vamos acreditar que não era o melhor. Então é literalmente aquela fala de que tem hora que a gente precisa quebrar a cara para entender que era errado. Deus ensina desse jeito. O povo precisava entender. Quando o povo chega e diz que quer um rei, e Samuel se sente rejeitado, Deus chega para Samuel e diz: esse povo não está rejeitando você. Esse povo está rejeitando a mim. O povo está rejeitando Deus. E Deus não trata o povo de uma maneira dura. Eles querem um rei, eles terão um rei. E Deus diz exatamente o que vai acontecer. E acontece. Só que se Samuel não tivesse escolhido, eles estariam ainda desesperados na certeza de que o melhor que eles tinham era o rei. Saul deu errado porque era um desejo do povo. Deus permitiu que Saul chegasse ao poder. Quando nós olhamos a descrição, a hora que o povo escolhe Saul, o texto diz que Saul era o mais alto e o mais belo do povo. Saul era vistoso. O povo olhou para Saul e diz: olha o nosso rei. Era aquilo que eles queriam. E eles precisavam sofrer e entender que muitas vezes os nossos desejos, na verdade, não vão nos trazer coisas boas. Vão trazer coisas más. E tem situação que só quando a gente passa, a gente aprende. Um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando na nossa geração, até falamos isso hoje na classe, é que nós chegamos ao ápice do convívio social ao construirmos uma geração que não sabe lidar com a palavra não. O camarada cresce, estuda, e quando vai trabalhar descobre que nem todo mundo faz o que ele quer. E aí ele descobre que existe a palavra não na vida. Aí ele chega no trabalho e o chefe diz não. Aí ele se deprime. Aí ele chora, pede demissão e vai embora. Porque tem gente que diz não. E hoje nós temos milhares e milhares e milhares de pessoas que não sabem lidar. Que quando são confrontadas, ficam desesperadas porque não conseguem o que querem. Antigamente tinha a figura nos grupos de criança, já ouviu falar naquela expressão, o dono da bola? Eu lembro muito disso. Nem todo mundo tinha bola. E se você morava num bairro com muita criança, era muito comum. Você quer jogar, mas você não tem a bola. Só que às vezes acontecia de que o dono da bola não sabia jogar bola. Era ruim. Mas ele era o dono da bola. E se o dono da bola não jogar, não tem bola.
E aí, muita gente aproveitava para entrar nos times desse jeito. Só que chegava uma hora, e o futebol é um esporte maravilhoso. Tem gente muito triste essa noite, eu sei, e outros muito alegres, né? Ah, o sorriso. Só que aí no auge do jogo, o pessoal ficava nervoso e xingava. Perna de pau, ruim, não sei o quê. Ah, é? Tá bom. Dá minha bola. E ia embora. E ninguém sabia lidar com nada. Até hoje nós temos pessoas assim, que não sabem conviver, que não sabem ouvir as questões, que não sabem lidar com os problemas, porque são poupadas. E isso é um prejuízo enorme. Saul deu errado porque é fruto do desejo humano. Porque ele não soube lidar com as coisas boas, inclusive. Agora, Davi é diferente. Davi é aquele escolhido por Deus. E as pessoas que são escolhidas por Deus, elas são preparadas, separadas, mesmo que elas não saibam. Então Deus está forjando no coração daquele jovem o que ele realmente quer. E tudo o que Deus deseja das nossas vidas é que nós tenhamos total dependência dEle, única e exclusiva dEle. O segredo para que Davi fosse um grande rei era confiar exclusivamente no Senhor. É por isso que Deus permite que Davi perca muleta após muleta a sua estabilidade. Davi precisava entender que a única coisa que poderia mantê-lo de pé era o Senhor. E enquanto você não entender que a única coisa que realmente tem o poder de te manter de pé é o Senhor, talvez você tenha que lidar com situações assim. Nós temos um texto muito interessante em Isaías 41:10 que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha mão, da minha justiça. Olha que coisa linda! Como é gostoso de ouvir palavras assim. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É lindo. Agora imagina no lugar de Davi, em que literalmente ele não tem outra coisa que não seja a mão do Senhor. Será que fica tão bonito assim? Talvez não. Porque como seres humanos nós temos a necessidade de acreditar que temos o controle de algo. E toda vez que a gente não tem o controle, o nosso coração dispara. Eu já falei várias vezes aqui, e às vezes parecem palavras cruéis, mas que são verdades. O grande problema e o nosso grande mal, a nossa ansiedade, ela é toda focada na nossa incapacidade de acreditar que Deus está no controle. Porque se nós acreditássemos verdadeiramente que Deus está no controle o tempo todo, nós não sofreríamos de ansiedade. Essa é a grande realidade. A ansiedade é exatamente essa agonia, esse desespero, esse sentimento, essa coisa de, ai meu Deus, não vai dar certo, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E agora? O que vai acontecer? É o assunto que Deus mais trata no Antigo e no Novo Testamento. É por causa disso que Jesus fala palavras que nós achamos lindas, mas que tem tanta dificuldade de entrar no coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E lá estamos nós, perdidos no meio da nossa ansiedade. Deus retira as muletas porque elas, infelizmente, se tornam substitutos de Deus. Quantas não são as pessoas que, ao se darem conta ou a desfrutarem da tão sonhada estabilidade, se afastam dele, se esfriam.
Existem pessoas que, pela misericórdia do Senhor, elas vão passar todos os dias da sua vida em dificuldade. Quero que você entenda bem isso, eu não estou jogando praga. Mas tem gente que na hora que melhora um pouquinho, a primeira coisa que faz é dar as costas para o Senhor. O contexto aqui é diferente, eu cresci num contexto lá de São Paulo, e em São Paulo você tinha as expressões, o ápice de uma pessoa, faz tempo isso, já mudou, claro. Mas na minha infância e adolescência, o ápice da pessoa era ter uma casa na praia. Nossa, quem tinha casa na praia era o barão, ó, fulano tem casa na praia. Ou, como diriam outros, casa no campo. Era quando tinha um outro lugar para ir. E aí a pessoa lutava a vida inteira para ter. Aí a pessoa conseguia. Aí o que é que acontecia quando a pessoa conseguia essa outra casa? Nunca mais você vê essa pessoa na igreja. Porque a pessoa vivia na casa da praia. E sumia. E assim eram muitas as histórias de pessoas que, ao estarem em dificuldade, eu falando da época do desemprego, eram as primeiras pessoas que chegavam, eram as pessoas que pediam, pastor, a igreja não ora, pastor, precisamos fazer campanha, pastor, temos que fazer vigília, pastor, vamos orar, porque a coisa está feia, precisamos orar. E aí o irmão e a irmã estão lá na luta, e eles estão lá no pé na oração, são os primeiros que chegam, os últimos que saem, conseguem o emprego, o salário é bom. Acabou. Não consegue ir mais num EBD. Não dá. O feriado, daqui 10 dias, ele já está fora. Já foi. Já está se preparando. Não vê mais. Existem pessoas que, quando tem um pouquinho só ali a mais, se esquecem. Não sabem conviver. Não sabem harmonizar a bênção, a presença do Senhor e a fidelidade. Pessoas que, ao se sentirem confortáveis na vida, esquecem princípios. Muletas, infelizmente, têm esse poder. Então Deus permitiu que Davi conhecesse isso, para que ele entendesse que nada pode substituir o Senhor. Outra coisa muito séria é porque essas muletas mantêm o nosso foco horizontal. A gente não consegue olhar para cima porque está sempre olhando para cá. Está sempre envolvido com essas situações. E aí a gente se depara. É a posição social, é a amizade, são os relacionamentos, são os bens. A gente está o tempo todo olhando para cá e esquece de olhar para o Senhor. Se você deseja, de fato, ter uma vida abençoada e fazer a vontade de Deus, você precisa entender que tem que olhar para cima. Não dá para a gente ficar pensando só nessa vida e vivendo focado só aqui. Deus tem coisas incríveis, mas precisamos ter a capacidade de olhar para o Senhor. Então, quando a gente olha e fica apavorado, porque a gente tem épocas na nossa vida que a gente vai perdendo mesmo alguns suportes, a gente não acha tão bonito, mas é nessa hora que literalmente chega o momento em que você só pode olhar para cima. Não tem o pessoal que diz o ditado? É quando você chega no fundo do poço, você só pode olhar para onde? Para cima. E é muitas vezes aí que Deus age, que Deus usa. As muletas, infelizmente, têm o poder de se tornarem substitutas, podem, infelizmente, manter o nosso foco na horizontal e muitas vezes elas acabam oferecendo alívio temporário, porque elas passam. Mas o Deus de Davi, o Deus que nós servimos, é aquele que não trabalha simplesmente com algo temporário, mas eterno. Às vezes, nós apenas vamos substituindo as coisas que nos fazem mal. Quando a gente é liberto de uma coisa, a gente cai em outra. Porque nós estamos procurando coisas que nos dão alívios temporários.
Mas o que Deus de fato tinha para Davi era a certeza e a comprovação de que ele tinha um relacionamento duradouro. Davi não passa por isso em só 5 dias e isso acaba. Estamos falando aqui de anos. Deus está tratando o coração de Davi. E não tem coisa melhor do que entender quando Deus está tratando o nosso coração. Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus, porque ele foi tratado. Porque mesmo de maneira injusta, ele perdeu todas essas coisas. E às vezes a gente perde muito tempo, Deus está ali mostrando para a gente. Deus já chutou a muleta para longe, a gente está correndo atrás e pega a muleta de novo. Deus está lhe dizendo, larga isso, a gente não consegue. E Ele quer tratar, cuidar. Não tem coisa mais incrível, meus queridos, do que de fato viver uma vida ciente de que quem nos sustenta é Deus. Você já conseguiu sentir isso? Você tem essa convicção essa noite? Você consegue ter a liberdade de entender, e é somente nessa profundidade que a gente consegue entender algumas coisas que na Bíblia são praticamente inexplicáveis. Quem é que consegue entender a frase dita por Jó? O Senhor, lembram? O Senhor deu, o Senhor bendito seja o nome do Senhor. Você consegue falar isso? Pesado, hein? É só quando entendemos realmente que é o Senhor quem cuida de todas as coisas que nós sentimos a liberdade, entendemos que as coisas são transitórias. Não é ficar insensível, mas é entender que Deus tem um controle muito maior. E algumas coisas acontecem na nossa vida porque o Senhor está permitindo e quer trabalhar no nosso coração. Porque Ele está nos preparando sempre para algo melhor. E algo melhor não necessariamente é algo que traga mais conforto. O que nós temos e podemos ter de melhor é o relacionamento com Deus. E aí preste bem atenção. Se para que o seu relacionamento com Deus aconteça de fato, você tenha que perder algumas coisas, você vai perder. Você vai perder. E se você estiver nesse momento, eu não quero, não perde não. Olha, presta atenção, que talvez você não tenha entendido. Não temos nada mais precioso que o Senhor. E Deus nos trata muitas vezes, nos tirando coisas que nos são importantes, a ponto de termos condições de olhar para Ele. Porque enquanto não temos condições de olhar de fato para Deus, nós estamos apenas nos enganando. Davi está em um treinamento difícil. Mas o resultado desse treinamento é que Davi se tornou o maior rei da história de Israel. O maior rei da história de Israel. Autor de textos que nos fazem chorar, que nos consolam, de atitudes que a gente acha inexplicável. Porque Deus tratou o coração dele e ele permitiu. E quando ele escreve, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é porque ele sabe escolher as palavras, é porque aquilo brotava da experiência dele com Deus. O nosso grande desafio é desenvolvermos uma relação com Deus, onde Ele verdadeiramente seja a coisa mais importante. O que é mais importante na sua vida hoje? Às vezes a gente olha com muita tristeza
e observa com muita tristeza as pessoas escolhendo conscientemente darem as costas para Deus por causa de alívios temporários. Essas pessoas vão passar o resto da vida sofrendo as incertezas. Mas aqueles que entendem e que são submetidos e se submetem ao agir de Deus, vão desfrutar de uma vida focada no Senhor, seguros pelo Senhor. Preste bem atenção. O que te sustenta não é o teu trabalho. O que te sustenta não é a sua inteligência. O que te sustenta não é a sua aparência estética. O que te sustenta é o Senhor. O que te mantém de pé é o Senhor. Portanto, o que deve importar de fato na sua vida é viver compromissado com Ele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Permita que Deus acrescente as demais coisas na sua vida. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor a subir. E queria convidar você a fechar os seus olhos. Queria que você tivesse um momento de sinceridade com o Senhor. O que é que tem te sustentado de fato? É o Senhor? Ou você vive em torno de alguma dessas muletas? Você talvez esteja vivendo apegado a um emprego, a uma posição. Você talvez se sinta seguro, porque entende ter um bom salário, um bom emprego. Isso acaba sendo o centro da sua vida. Talvez o que governe a sua vida seja um relacionamento. E você vive em torno disso. E tudo o que você pense, tudo o que você faça, esteja voltado para isso. Relacionamentos, posição social, amigos. Nada disso tem o poder real sobre a sua vida. Aprenda a confiar no Senhor. Permita ser conduzido realmente por Ele. E veja a diferença. Santo Deus, tua igreja está em oração. E nós queremos, Pai, eu clamo ao Senhor misericórdia, que o teu Santo Espírito esteja falando a cada coração agora. Tu conheces, Pai, a vida de cada um aqui. O Senhor sabe de fato o que são muletas. O Senhor sabe o que é que nos tem mantido de pé. Nesse instante, a nossa oração é que o Senhor seja a única, que o Senhor tenha a exclusividade na nossa vida.
Pai, tens misericórdia de cada um de nós. Se existem coisas no nosso coração que estão tomando o seu lugar, que o Senhor nos mostre, que o Senhor limpe, que o Senhor esteja edificando no nosso meio uma igreja que de fato confia no Senhor. Pai, eu sei que temos corações ansiosos. Eu sei que na verdade todos nós temos experimentado os dias de tristeza, de angústia, de incertezas. Mas o Senhor ensinou ao teu servo, o Senhor tem ensinado aos teus filhos aqui, que não temos outra alternativa que não seja confiar no Senhor. Então fortalece os nossos corações. Pai, fortalece o coração dos teus filhos e filhas. Ajuda-nos através do teu Santo Espírito a confiar que o Senhor nunca perdeu o controle. Ajuda-nos a confiar, a acreditar que o Senhor tem tratado os nossos corações. Então faz o que é necessário. Trata, Pai, cada área da nossa vida. Desperta os nossos corações. Ajuda-nos a olhar para o Senhor. Que tenhamos a alegria e a convicção de sermos uma igreja dirigida por Ti. Continua falando a cada coração, continua agindo. Assim como igreja nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.